Pode sim. 3, 2, 1, valendo. Estamos ao vivo. Já? Ótimo. Então, podemos começar? Renata, Eduardo, Esther, tudo bem? Bom, Podemos. então, boa tarde a todos, a todas. Muito obrigada pela presença neste trabalho de conclusão de curso da Esther Yoshimoto, aluna querida que desenvolveu o trabalho intitulado Metodologia Suzuki de Piano no Brasil, contextualização e estratégias para a sua aplicação. Queria agradecer imensamente a Renata Pereira, professora do Centro Suzuki. Não sei se o Eduardo sabe, mas quando a Renata ingressou lá no mestrado, eu também tinha acabado de ingressar como professora, e nós morávamos lá no ABC, então a gente pegava carona às 6 horas da manhã, né, eu passava lá pela Avenida Goiás, e a Renata, e como que eu podia imaginar, né, depois de aí quase 15 anos, que nós estaríamos tão próximas, Renata, por conta dos meus alunos que trabalham lá no centro, e, enfim, meu filho que está lá também. Então, um prazer estar com você aqui hoje. A gente sabe da dificuldade que é final de semestre, né? Muitas atividades, então realmente o nosso agradecimento para você, Renata, Eduardo, com tantos compromissos, né? Sempre uma alegria estar com o meu amigo Eduardo, com uma pessoa com quem eu aprendo todos os dias. Então, mais uma vez, né, Eduardo? Todos os dias quase nós estamos aqui nessa telinha, né? Nessa última semana. Bem, então, Esther, fique à vontade para a sua apresentação, né? A Esther, ela teve muito presente nos recitais, nesses recitais online, por conta da pandemia. Nós estamos em recitais online, Renata, desde junho do ano passado, né? Todos os meses, toda a última quinta-feira do mês. E a Esther fez muito presente. Mas, enfim, por conta de toda essa situação, a USP, a Pró-Reitoria de Graduação, ela deu várias aberturas, né, para os trabalhos de conclusão de curso. Então, esses que de performance em geral a gente tem um recital ao vivo, seguido de defesa, eles estão sendo substituídos ou só pela defesa, que é o que tem mais acontecido, ou vídeos que fica a contento da pessoa, do aluno que se sente mais à vontade, aquilo que mais o representa. Então, eu deixo a Esther agora para a sua apresentação, tá bem? Esther, fica à vontade. Muito obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada, professora Renata Pereira, professor Eduardo Monteiro, por terem aceitado o convite de participar da banca. Muito obrigada, professora Sayuri, por toda a orientação e também aos meus amigos e familiares que estão assistindo hoje no YouTube. Eu queria começar apresentando o vídeo tocando o primeiro e segundo movimento da Sonata Opus 101 do Beethoven.
Precisa abrir o microfone, Esther. Oi, Esther, fique à vontade agora para a sua apresentação. Sim, sim. Um segundinho só. Bom, durante a minha graduação eu descobri um grande amor pela docência e com o auxílio da professora Sayuri, eu pude colocar em prática o ensino dentro e fora da universidade. E nesses anos eu tive a oportunidade eu passei a lecionar no Centro Suzuki de São Paulo e na Escola Suzuki de São Paulo. E essas oportunidades permitiram que eu me interessasse e mergulhasse no assunto método Suzuki para piano. E existe um certo mistério quanto à metodologia, porque as informações práticas estão normalmente concentradas nos cursos de capacitação, que são os cursos que os professores Suzuki precisam fazer. E ao buscar por mais informações sobre o tema, nos deparamos com a falta de trabalhos acadêmicos relacionados ao assunto. E assim surgiu esse trabalho. Por desconhecimento, algumas pessoas acreditam que o método Suzuki é o conjunto de repertório, mas que na verdade envolve abordagem pedagógica em cada uma dessas peças. E a filosofia Suzuki é baseada no conceito de língua materna, em que acredita-se que se todas as crianças foram capazes de aprender a falar de forma natural por estarem imersas num ambiente cheio de pessoas falantes daquela língua, todas as crianças seriam capazes de aprender música estando imersas num ambiente cheio de música e estímulos de boa qualidade. Por isso, é imprescindível a participação dos pais no processo de aprendizagem da criança, porque é o papel dos pais criar esse ambiente musical em casa. E com isso surge o Triângulo Suzuki, em que os pais, aluno e professor são corresponsáveis pelo progresso da criança. Outro fator interessante do método Suzuki é que as crianças aprendem a tocar antes de aprender a ler as partituras. O que, imitando o fato de que as crianças aprendem a ler só depois de ter um certo domínio sobre a fala. O que não quer dizer que elas não vão ser ensinadas a ler, muito menos que vão ser privadas da leitura. Mas é simplesmente que elas precisam conhecer o som para reconhecer o símbolo que representa aquele som. Já no capítulo 2, contamos um pouco da história do método para piano, buscando fazer uma contextualização. Especialmente porque a gente não conseguiu encontrar registros sobre a trajetória de piano Suzuki no Brasil, e possivelmente esse seja o primeiro trabalho acadêmico que relata esse histórico. E a filosofia Suzuki foi criada por Shinichi Suzuki, um violinista japonês que, através da experiência própria dele, ele se questionou sobre a hereditariedade do talento, se a gente nasce com isso, e também sobre a forma de ensino. Assim surgiu o método Suzuki. E dado o grande sucesso do método para violino no Japão e nos Estados Unidos, ele e mais 4 professoras se juntaram para traduzir o método de violino para piano, adaptando algumas músicas, mas especialmente organizando o repertório pianístico já existente numa ordem coerente com a metodologia. E dessas professoras, eu queria destacar Haruko Kataoka, que além de ter participado da compilação dos 7 volumes de piano, ela também foi a principal divulgadora, que ela viajou várias vezes para Estados Unidos e outros países para ministrar cursos e workshops sobre o método Suzuki para piano. E depois dos Estados Unidos se espalhou para vários outros países. Já no Brasil, o método Suzuki chegou em 1973 com a irmã Wilfried, que era uma professora de violino. E assim, com o tempo, o ensino de cordas pelo método Suzuki se estabeleceu no país, tanto que hoje contamos com 3 professores capacitadores brasileiros, dos quais 2 são professores de violino e uma é a professora de flauta doce, Renata Pereira, que nos honra com a presença hoje. E para obter o título de professor capacitador, precisa cumprir alguns requisitos da Associação Suzuki das Américas. Entre eles, precisa ter cursado todos os cursos do seu instrumento e ter pelo menos 10 anos de experiência dentro do método.
E esses professores capacitadores são os professores que são licenciados para oferecer cursos oficiais do método Suzuki. Desculpa, eu esqueci de virar. Enquanto isso, apesar da forte tradição do ensino de piano no Brasil, o método vem crescendo de forma mais consistente só desde 2016, porque antes disso só teve algumas poucas aparições. E as protagonistas desse crescimento são Helenice Scapol, que é uma professora brasileira que organizou grande parte desses cursos, e a professora Flor Canello, que é uma professora capacitadora de piano peruana que ministrou grande parte desses cursos. O curso de piano no Brasil eles são ministrados por professores estrangeiros, porque ainda não temos professores capacitadores brasileiros, dado que a chegada do método é um tanto recente e ainda não deu tempo. No terceiro capítulo, descrevemos algumas práticas pedagógicas das professoras Helenice Scapol, Flor Canello e algumas de minhas contribuições como autora. E, para exemplificação dessas práticas, foram escolhidas as seguintes peças: Light Roll, que seria Remando Suavemente, Cuco e French Children's Song, que seria Canção das Crianças Francesas. Algumas práticas pedagógicas consequentes da filosofia Suzuki são: no método Suzuki, trabalha-se um ponto único em cada peça para que o aluno possa se concentrar no objetivo claro. Quando as instruções do professor são vagas ou são muitas instruções, isso faz com que pais e alunos se sintam inseguros na hora de estudar em casa. Por isso, além de priorizar um ponto, é desejável especificar quantas vezes repetir, a forma que vai repetir, o trecho a ser repetido. Então, dessa forma, os pais e a criança terão um objetivo claro para ter um estudo eficaz em casa. Outro ponto é a revisão, que permite que a criança avance mais rápido no repertório e com qualidade. Porque a peça anterior não precisa estar pronta para que a seguinte seja aprendida. Porque quando a segunda for aprendida, a primeira não vai ser descartada, ela vai ser mantida para aperfeiçoamento. Inclusive, segundo Bigler e Lloyd-Watts, revisar as peças previamente aprendidas é um dos aspectos mais importantes e representativos da educação Suzuki. E isso também permite trabalhar elementos musicais muito além de alturas e durações. Visa-se uma postura excelente, uma sonoridade, fraseados bonitos e uma consciência do caráter. E são elementos que eu particularmente vim aprender de forma mais consciente só na universidade, mesmo tendo começado a tocar desde cedo. E pela minha experiência como professora, é muito lindo ver meus alunos tocando de forma tão musical, mesmo sendo tão novinhas e tocando um repertório ainda simples, mostrando que as crianças podem sim expressar sua musicalidade e tocar com alta qualidade mesmo desde o básico. E buscando esse alto nível, o primeiro passo para uma boa sonoridade é uma boa postura. E ao mesmo tempo que a postura é muito importante, ela pode ser um tanto cansativa para trabalhar com a criança. E por isso existe uma série de estratégias para trabalhar essa habilidade. Para a postura da mão, sugere-se o uso de bolinhas ou de bichinhos arredondados que a criança pode colocar a mão em cima e ter consciência da forma da mão sem gerar tensão e gerando um afeto, assim, né, pela postura. Outra sugestão é desenhar pequenos rostos na polpa do dedo e explicar para ela que ela não pode esmagar o rosto dos dedinhos. Ou nessa situação de distanciamento, em que não dá para encostar, ou mesmo não dá para usar tantas bolinhas, sugere-se pedir para a criança imaginar uma coxinha, aquele salgadinho de festa, mas bem recheado, relaxado e de ponta cabeça, formando assim também a postura da mão. Uma estratégia também para quando o pulso está muito baixo é pedir para a criança imaginar que o punho é uma ponte, que embaixo tem um animal, que se a ponte cai, ou o jacaré vai morder, ou se não, o animal vai fazer algum barulho, para chamar a atenção da criança. Seja qual for a ilustração, a correção deve ser leve e divertida, demonstrando para os pais também como corrigir em casa, que não seja cobrando, só levanta o pulso, arruma a mão. E agora, em relação à postura corporal,
Eu fiz uma paródia para que os alunos preparassem uma bela postura das costas, o apoio dos pés, dos braços. Na verdade, existem uma série de histórias que podem auxiliar na postura da criança, mas eu queria mostrar esse pequeno vídeo. Você lembra da dança da postura, Fefe? Sim? Vamos lá, vamos dançar. Na cadeira, os dois pés no chão, rabinho de fora e coxinha na mão. Agora ninguém pode se mexer. Está tudo. Nossa, que postura linda, Fefe! A sua postura tava um grande pianista, gostei. Então, dando continuidade para as habilidades e competências, é possível trabalhar conceitos e habilidades complexas se forem bem traduzidas para a linguagem das crianças. Por exemplo, o tempo e caráter da peça Cuco podem ser explicados pedindo para que ela imagine um passarinho tranquilo. E não um esquilo saltitante. Criando paralelo com os animais, as crianças têm mais claro o tempo e caráter da peça, sem ser algo mecânico, nem só mais rápido, mais lento. Essa comparação com animais também é muito útil para as dinâmicas. Por exemplo, na Canção das Crianças Francesas, aqui pode ser sonoro, grande e pesado como um elefante. E depois leve como uma formiga. Outra ferramenta muito importante é a demonstração. A demonstração é a marca do ensino Suzuki e é usada para ensinar desde postura até qualidade de som e tempo e caráter. Inclusive, segundo Mary Craig Powell, é minha esperança que todos nós continuemos a pesquisar as melhores maneiras de trazer música para a vida dos nossos alunos. Através da demonstração, imaginação e boas técnicas, nossos alunos podem progredir muito na produção de belas dinâmicas. E uma habilidade muito característica do piano é a independência sonora entre as mãos, especialmente quando é uma melodia acompanhada, como Remando Suavemente. Sendo essa uma coordenação não muito simples, é preciso algumas atividades preparatórias. Então, uma delas pode ser tocar não simultaneamente a primeira nota, atacando bem sonora a primeira e bem baixinho a segunda, e até que ela tenha coordenação para fazer simultaneamente. Outra estratégia é tocar a mão esquerda fantasma, em que a mão esquerda dupla o movimento, mas ela não toca. Assim, fica fácil para os pais e para o aluno perceber quando descontrola, porque aí a esquerda toca. Então, é bom para os estudos em casa. E outra estratégia é tocar com as mãos cruzadas, como na foto, em que a mão direita passa por cima da esquerda. Só essa posição, a direita tem mais liberdade de movimento, que já ajuda nessa produção de mais som na mão direita. Além disso, as crianças ficam desafiadas a tocar de mãos cruzadas, então elas se concentram bastante para fazer. E além de que elas estão acostumadas a ouvir o agudo. Então, quando a melodia vai para o grave, elas são levadas a buscar pela melodia e assim tocam ela mais sonora. Por fim, entendemos que a filosofia Suzuki tem uma aplicação pertinente ao piano. Além disso, os cursos capacitadores, bibliografia disponíveis e o compartilhamento de experiências proporcionadas pelos professores de piano Suzuki são ferramentas úteis para o aperfeiçoamento de cada professor. Acreditamos que esse ambiente receptivo à bagagem pessoal de cada professor enriquece a metodologia e beneficia toda a comunidade pianística do Brasil. Quanto seu currículo organizado, a participação ativa dos pais, somado à boa formação do professor, permite que sejam trabalhados elementos musicais de alto nível, ainda que em música simples e com alunos iniciantes. E assim eu encerro a minha apresentação, agradecendo novamente à banca e ao público pela atenção, e fazendo agradecimento especial também para os entrevistados que prontamente concederam a entrevista. Deixo aqui também meus contatos e muito obrigada.
Obrigada, Esther, por sua apresentação. Agora passamos a palavra para a professora Renata Pereira. Renata, você fica à vontade, você pode fazer suas colocações e pedir para a Esther comentar no final, você pode conversar com ela, pergunta, responde, enfim, como vocês se sentirem mais à vontade, tá? Ok, boa tarde. Obrigada, Esther, pelo convite. Apesar de a gente trabalhar tudo perto, com essa pandemia a gente ficou distante, né? E aí eu tenho acompanhado pouco o trabalho, né, da Esther, porque estamos todos online, né? Então tá bem difícil de ouvir a Esther falando muito bem na sala do lado, né? Ouvir a Esther elogiando os alunos, né? Com toda a alegria que ela tem de trabalhar com as crianças e tal. Então, eu diria, Esther, talvez você me entenda melhor, assim, lendo o teu trabalho, eu me senti uma aluna Suzuki, assim, numa aula em grupo. Sabe quando a gente fala para os alunos assim, vocês vão assistir o coleguinha, e aí cada um de vocês tem que dizer 3 coisas boas, e não vale repetir. Já pensou fazer isso na banca? Ia ser bem legal, né? Mas é mais ou menos isso, assim, porque eu acho que o teu trabalho, o que você propôs, né, de contextualizar o método de piano, trazer para o Brasil como isso aconteceu no Brasil, e ainda de compartilhar algumas estratégias, né, eu acho que ficou muito claro. Eu lendo o seu trabalho, achei super claro, assim, toda a informação que está ali. Acho que cumpriu os objetivos, né, do seu trabalho, e aí tem muitas coisas legais ali pela frente. Eu acho que dá para você, se for ter o interesse, né, de continuar estudando isso, assim, acho que foi um excelente começo, assim, né, do trabalho. Tem algumas coisas, por exemplo, quando você fala dos cursos, né, de piano que aconteceram no Brasil e tal, eu acho, vale a pena você perguntar para a Shinobu de novo, porque acho que de 2012, 2013, aconteceram mais cursos de piano, acho que é com a Caroline, aqui no Brasil, né? Então, acho que é legal você perguntar para a Shinobu direitinho as datas que ela trouxe, a Caroline, para colocar naquela sua tabela no final do trabalho que você apresenta, né? Só para deixar aquela informação assim bem redondinha, assim, porque acho que foi muito importante você organizar daquela maneira, porque aí fica registrado, né? Desde quando, quais foram os cursos e tal. Então tem algumas informações ali que eu acho que estão faltando. Talvez seja legal você perguntar também para a Clises aqui em São Paulo, porque a Clises também trouxe a Caroline em alguns anos, né, para oferecer cursos, então, de repente, vale a pena se perguntar para ela também quais cursos a Caroline ofereceu em São Paulo, de piano e tal, ou pelo menos, se ela não ofereceu curso de capacitação de professores, com certeza ela ofereceu masterclass e eventos para os alunos de piano, né, então acho que é importante colocar lá também. Eu acho que foi muito importante no teu trabalho você evidenciar essa coisa que o método Suzuki, porque muita gente entende, às vezes, disciplina com algo que vai impedir a criatividade ou impedir a liberdade, né? O fato de ter um método, você fala o tempo todo, de ter um repertório sistematizado, um currículo sistematizado, muitos professores de música às vezes entendem isso como tolher a liberdade, né? Ou a criatividade do aluno e tal. E talvez seja por isso que a gente usa talvez muitos materiais a mais, livro de estudo desse, partitura disso, né? No ensino de música, por exemplo. Porque acho que os professores talvez tenham medo de impedir a criatividade do aluno, né? Quando a gente sabe que não, né? Que não é assim. Mas a gente sabe isso pela experiência, né? Então, como você falou, tem pouco material escrito sobre isso. Então, a gente não tem... cada um de nós tem a experiência de sala de aula. E poucas são as pessoas que escreveram sobre isso. Então, não tem isso registrado, né? Então, é muito legal quando você evidencia no final do trabalho, você evidencia que a contribuição de cada professor. Acho que da maneira com que você coloca as estratégias, né? Você coloca as estratégias da Flor, depois as estratégias da Helenice, depois as suas estratégias para as mesmas coisas, né? E isso desde o começo, acho que o Suzuki dizia novas ideias, né? Novas ideias. Ele nunca falou é assim e não podemos mudar, e é isso, né? Ele sempre dizia novas ideias, e continuem estudando, e continuem buscando como a gente pode melhorar o processo de ensino das crianças, né?
Então, é muito legal ver nesse trabalho que você, quando você compartilha as estratégias de diferentes professoras, você compartilha isso. Mais do que compartilhar estratégias, você compartilha, a Flor faz dessa maneira, a Helenice faz dessa maneira, a Esther faz dessa maneira. Sem fazer juízo de valor, mas a gente tem os resultados. Né? Então, quem for buscar informação, quais são os alunos que a Flor formou, né? Qual é o resultado desse tipo de estratégia? Quais são os alunos que a Lenice tem formado? Quais são os resultados desse tipo de estratégia, né? E quais são os seus alunos? E quais os resultados desse tipo de estratégia? Né? Acho que é muito interessante essa forma de abordar e de dizer que todo mundo pode contribuir. E apesar de ter um currículo sistematizado, a gente tem muita liberdade de fazer isso, né? Então, isso foi muito legal. Mas daí, lendo o seu trabalho, eu tive duas curiosidades que eu queria te perguntar. A primeira delas você não foi uma aluna Suzuki, né? Assim como eu também não fui, né? Então, eu tenho as minhas respostas para essa pergunta, por isso que eu fiquei curiosa de ler o seu trabalho, assim, e de saber... na tua formação como pianista, o que você acha que o método Suzuki contribuiu? O que mudou na sua formação como pianista, né? E depois você falou, eu tive na graduação uma experiência docente, né? O que você acha que o método Suzuki contribuiu para essa sua experiência docente? Bom, então, primeiro, comentando dos eventos que aconteceram, eu estava conversando com a Isabela Pavan, que ela também está para publicar o doutorado dela sobre esse assunto, e ela me passou esses dias desses eventos que que passaram, então eu vou atualizar lá. E isso de como isso mudou a minha prática como pianista, acho que foi essa coisa de ouvir muita gravação, também é uma coisa que eu não tinha muito costume, então, de ter referências como... E a partir delas também se inspirar no que tocar. E acho que também essa coisa de ter um ponto de cada vez também foi muito interessante. Porque às vezes a gente tem muitas coisas para resolver na música, mas na minha forma de estudo foi muito importante parar e, eu vou resolver esse ponto, e depois desse ponto para o próximo, então foi muito mais fácil organizar a minha forma de estudar. E eu acho que essa coisa de buscar o excelente também desde sempre, né? Essa coisa de abrir o ouvido foi muito interessante, que para mim aconteceu muito durante o primeiro ano da faculdade, em que meu ouvido abriu para muitas coisas, né? Para polifonia, para fraseado, e foi coisas que ao perceber isso também foi mais fácil colocar em prática com os alunos no método Suzuki. E a outra pergunta era... A outra é, como docente, o que você acha que o método Suzuki contribuiu para a sua experiência como docente, assim, né, durante a graduação? Sim, acho que foi muito diferente, mudou muita coisa no sentido de ter um norte para onde ir, porque eu entrei gostando muito de dar aula, mas eu não sabia muito por onde começar, além de que eu exigia que as crianças tivessem uma ordem de estudo, uma disciplina de estudo sem auxiliar elas, especialmente porque os pais não estavam na aula. Então, acho que uma das coisas que fez muita diferença para mim é essa presença dos pais, em que eu posso contar com eles e a gente trabalha junto para a evolução da criança. E acho que pensando, por exemplo, que eu sou monitora da classe da professora Sayuri, acho que foi muito interessante essa coisa de elogiar, de reconhecer e ser específico no que foi bom e no que pode ser melhorado. Então, antes era tipo, que legal, você tocou muito bonito, então você pode arrumar isso, isso, isso. Aí acho que é muito... Agora eu sempre procuro, o que foi muito bonito é que você fez isso, isso, isso tá muito bem. O que ainda pode melhorar é isso, isso, isso para fazer. Então, acho que me ajudou muito a ser mais clara nas correções. E acaba ajudando também na sua própria prática isso, né? Porque você vai ser muito mais clara com você, né? Na hora de praticar, assim, o que eu estou fazendo bem, o que eu posso melhorar, né? Uhum.
Foi, de novo, muito obrigada, assim, por eu ter participado, assim, por eu ter lido o seu trabalho, porque aprendi muito também lendo, porque acho que você escreve de uma forma muito clara, assim, e simples, não no sentido de ser ruim, mas simples, acessível, sabe? Assim, a informação sobre o método, principalmente o capítulo onde você fala sobre cada passo do método Suzuki, você deixa isso muito claro. O que é a língua materna, né? É como a gente trabalha cada habilidade. Isso foi muito legal. Eu vou usar seu trabalho para os cursos de professores, assim, porque eu acho que vai ser muito acessível para eles entenderem o que a gente fica horas tentando explicar e não consegue, né? E às vezes eles assistem uma aula e entendem tudo, mas você escreve de uma forma muito leve, assim, como isso funciona, né? Como isso acontece. Inclusive, teve uma coisa que eu achei muito interessante que eu não sabia, que era do método Suzuki. Eu achava que era da flauta, porque, como eu te falei antes, né, eu conheço o método de flauta, eu conheço pouco dos outros instrumentos, né? A gente faz, quando eu aprendi isso nas capacitações no método Suzuki de flauta doce, sobre o pare, prepare, toque, né? Stop, prepare, play. Eu aprendi isso na flauta doce fora do método Suzuki, né? Porque é uma técnica que um flautista holandês usa muito, assim. E aí, quando eu aprendi isso no método Suzuki, eu entendi que a pessoa que tinha feito o método Suzuki de flauta tinha incorporado essa técnica da escola holandesa de flauta doce, né? Então, eu não sabia que isso era do Suzuki, né? E aí, quando eu li seu trabalho, eu falei, os pianistas fazem isso também? Interessante, né? E aí que eu me dei conta, eu falei, então é algo que o Suzuki fazia, né? Por isso que todo mundo acaba fazendo isso em todos os instrumentos, assim. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu não tinha aprendido isso dentro do método Suzuki, eu tinha aprendido isso fora e depois eu reconheci, né? Quando eu fui fazer as capacitações, acabei aprendendo também no método Suzuki. Então, obrigada, Esther, muito lindo. Excelente. Muito obrigada, fico muito honrada. Obrigada, Renato, obrigada por suas considerações, suas observações, seu olhar sensível aí no trabalho e toda a sua experiência, né, como professora capacitadora aí do método Suzuki. Eduardo, com você. Pronto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, tanto a Sair quanto a Esther, né? É um prazer estar fazendo parte dessa banca, né? E parabenizar a Esther pela apresentação, né? Nessa era a gente viu o progresso, né, da Esther nesses últimos 4 anos, né? Do quanto de como ela entrou e que a gente, não sei se naquele momento, naquela época, estaria vislumbrando, né, que ela estaria saindo tocando a Sonata ao 101, né? Então, super parabéns, né, Esther, pelo progresso que você fez, pela demonstração, né, de uma execução tão sensível, né, que caracterizou aí sempre os seus anos. E parabéns, Sayuri, pelo teu trabalho, né, que realmente é muito bom, é muito admirável, assim, esse progresso e até onde você chegou, né, Esther? Então, super parabéns, né? Então, também foi assim, um grande prazer ter lido o seu trabalho. Eu acho que vou aqui, na realidade... Como é que é, Renato? A gente não pode repetir, é isso? 3 coisas, mas não pode repetir. Mas acho que vou repetir algumas. Então, porque exatamente, né, muito bem escrito, sobretudo, exatamente como a Renata falou, né, é de uma forma muito leve, muito comunicativa, né? Então, você lê muito facilmente e com muita clareza, né? Tem alguns pontos também que eu vou chamar aqui a atenção. Eu vou fazer os meus comentários vão ser um pouco mais pontuais do que a Renata fez, né? E até se compreende porque eu não tenho familiaridade com o método Suzuki, né? Então, para mim, foi obviamente já ouvi falar, é claro, né? Mas eu não conhecia em detalhes o método. Então, para mim, foi muito instrutivo, foi uma descoberta muito interessante, né? E justamente algumas estratégias, né? Por exemplo, né, essa ideia de, nas crianças, né, nos alunos, sobretudo iniciantes, você trabalhar um assunto de cada vez, que eu teria muita dificuldade de fazer isso, né? Mas, assim, certamente faz muito sentido, né? Você ter um objetivo. A gente sabe, né, que as crianças muitas vezes não conseguem nem
ser uma aula muito mais longa do que meia hora. Então, você tem que realmente concentrar no que você vai fazer a criança progredir, né? Então, isso é muito interessante. Essa coisa do pare, daqui é pare, repare, né? Dispare, parece que cabe assim, pare, repare, dispare. É muito interessante, uma coisa que eu também sempre utilizei, ou mais ou menos, né? Sempre na minha prática, tudo, mas eu nunca também... E instintivamente, acho que foi uma coisa que ninguém nunca me ensinou, né? Então, também é interessante perceber como isso está comum, né? É uma coisa em comum com um método já estruturado, desenvolvido, né? Então, isso tudo é muito interessante, né? Então, também repetindo o que a Renata falou, achei essa primeira parte realmente muito boa, muito bem escrita, né? É muito elucidativa dessa filosofia, né? E desses parâmetros, desses princípios tão simples, na realidade, né? Que estão por trás, né, do método Suzuki, que tem, evidentemente, uma eficácia, né? Um nível de... enfim, de eficácia comprovado, né? Pelos alunos que forma, pela... seu emprego em vários países, né? Então, realmente... E você explica tudo isso de uma forma muito clara e muito simples. Então, isso é muito bom, né? Agora, eu vou falar também algumas coisinhas assim, pontuais sobre o teu texto. Por exemplo, lá na página 26, quando você introduz alguns personagens, como, né, o Fred Gerling, por exemplo, eu acho que você precisa deixar mais claro de onde surgiu, né? Quem é o Fred Gerling, né? Então, de repente, você começa a falar dele, né? Então, alguns personagens acho que você pode introduzir um pouquinho, né? Dizer, né? Enfim, né? Entendeu? Dar um pouco de dados biográficos, algumas que a gente entenda um pouco como é que ele surgiu ali. Tem algumas coisinhas, está muito bem escrito o seu texto, mas tem algumas coisas que passam, né? Que sempre acontece, né? Repetição de palavras, tem algumas coisas que eu marquei aqui, depois eu passo isso para você em detalhes, a gente não precisa falar sobre isso aqui agora. No item 2.4, você fala desenvolvimento do piano no Brasil. Acho que tem desenvolvimento do método Suzuki para piano no Brasil. Então, acho que tem que ficar mais claro, né, que você está falando do desenvolvimento do método para piano, não propriamente do piano, né? E aí, queria concentrar um pouquinho na questão das práticas pedagógicas. Estou aqui correndo no meu documento para ver as minhas anotações. Então, tem alguns pontos acho que você poderia explicar melhor, né? Então, por exemplo, a questão das mãos cruzadas, né? Eu custei entender exatamente o que era, né? Então, às vezes, uma coisa que pode ser para estar muito clara para você, né? Mas para quem está lendo, quem não sabe exatamente de antemão o que é, não consegue entender. Inicialmente, eu tinha entendido que você cruzava a mão e a mão direita eu tocava o que está escrito na esquerda e a esquerda eu tocava o que está escrito na direita. Eu tinha entendido que era isso. Depois, pelo que você vai falando em seguida, você não é isso. A mão direita continua tocando o que está escrito na direita, só que uma oitava abaixo, né? Ou vice-versa, né? Ou a esquerda uma oitava acima, né? E é isso eu custei para entender, né? Então, eu acabei entendendo pelo que vem depois, mas se eu precisei desse recurso de ir para frente para entender o que você está falando antes, então isso significa que você poderia deixar isso mais claro. Então, isso em alguns momentos isso acontece, né? Então, deixar um pouquinho mais claro, né? Porque certamente, como é a metodologia que você emprega, são as práticas, né, que você utiliza, para você está muito claro, né? Mas às vezes para quem lê pode não estar tão claro assim, né? Então, em relação às práticas pedagógicas, então eu acho que realmente é o que você traz de inovador no seu trabalho, no sentido de trazer resultados, comparar metodologias diferentes. Eu acho isso muito, muito interessante que você fez. Mas acho que você poderia explicar também melhor algumas coisas. Primeiro, assim, por que você escolheu essas peças, né? Eu fui dar uma olhada lá no índice, que está no seu apêndice, né? E se não me falha a memória, né, essas peças não estão em sequência, né? Então, então, por que você escolheu essas peças? Né? Por qual motivo? Né? Então, isso poderia... Aliás, se você quiser depois explicar um pouquinho, né, para a gente entender, né, isso seria interessante. Né? Outra coisa também que você fala, né, mas não fica muito claro, porque você diz lá que os alunos
a gente, né, eu entendo, é claro que eles alunos aprendem repetindo o que o professor fez, né? Ou escutando a gravação repetindo, porque eles não sabem ler ainda, né? Então, a gente não ensina a leitura logo no começo, né? Então, o que acontece com essa leitura, né? Então, você fala que eles aprendem de mãos separadas, e quando é que junta, né? Como é que isso acontece? Então, são pontos que você toca no seu texto, mas a gente não consegue entender exatamente o que acontece depois. É claro, sim, que você delimitou aí o teu estudo, né, nessas 3 peças e alguns pontos específicos, né? Então, você também pode falar para mim, sim, mas eu também não falei de muitas outras coisas que vão acontecer depois, porque eu não posso falar de tudo que acontece no mundo, né? Então, você escolheu algumas coisas para falar, né? Mas como são coisas que você menciona e eu sem ser alguém que utiliza ou que estudou no método Suzuki, né, não sei como acontece, então fica essa dúvida para mim, né? O que vai acontecer, como é que vai chegar lá, né? Então, acho que já que você menciona, acho que valeria a pena alguma explicação, né, nesse sentido. Depois, estou baixando aqui meu documento de novo. Exatamente. Uma coisa que eu imagino também, que essas coisas que eu estou te perguntando, eu imagino que estejam explicadas no método, né? Então, deve ter algum lugar lá no método que ele explica como se faz, porque, né, ou não sei, ou fica somente a cargo do curso de formação, né? Então, como é que os professores que vão, né, utilizar o método, como é que eles sabem disso? Como é que está lá, entendeu? Isso talvez fosse uma maneira de você se referir a esses esclarecimentos que eu estou mencionando, tipo assim, na página tal, tem, né, para mais detalhes, ver na página tal do método que explica como é que faz, alguma coisa assim, né, se for o caso, né? Depois, de novo, estou aqui baixando, indo para frente aqui no meu documento. Tem uns detalhes também que eu te passo depois, tem uma figura que está com o número trocado, mas isso são detalhes muito pontuais, né? Eu acho que quando você fala das suas escolhas, né, da sua metodologia, você tem que dar mais o seu nome, né? Você coloca lá minhas práticas pedagógicas, que eu acho que não seria o título bom, né? Minhas práticas, acho que é uma coisa, né? Mas depois você começa assim, professora de piano do Centro Suzuki, você não fala quem é, né? Então você tem que se referir a você mesmo como fonte aqui, você está falando das suas práticas, né? Então tem que encontrar, eu acho que nem o minhas práticas é uma coisa, não é uma maneira adequada, e também não falando nada, como você começa, né? Você vai falando da professora, né? Sujeito oculto, eu acho que também não é o caso. Então acho que é uma coisa no meio do caminho entre uma coisa que eu não entendi, por exemplo, foi a história da coxinha, né? Eu não tinha entendido, né? Eu entendi agora quando você explicou. Eu falei assim, mas que coxinha? De onde veio essa coisa? Eu estou entendendo isso. Então, é uma coisa que também acho que pode ficar um pouquinho mais clara, tá? Outra coisa também, eu acho que quando você fala lá que a criança está sendo preparada. Deixa eu ver o que é isso mesmo. A princípio, o seu estudo diário tocará sempre preparando no final de cada frase, com ajuda. Então, ela está se preparando para ser tocada em público por causa de fala de memória. Eu acho que você exagerou um pouco, né? Então, eu acho que tem uma hora que assim, é muito bom o quanto você consegue falar de forma muito simples e clara os princípios, mas eu acho que também não dá para você generalizar que isso vai... Não dá para falar, então, que quando ele está preparando, então que ele está sendo preparado para ter fala de memória, né, quando estiver apresentando em público. Eu acho que tem uma diferença muito grande, tem um pulo, tem muita coisa que vai acontecer nesse meio do caminho para você fazer essa ligação direta, né? Pode até, lá no subconsciente, pode até se ter plantado uma sementinha, mas eu acho que tem muita coisa nesse meio do caminho para você fazer essa correlação de forma tão explícita, né? Então, aí eu trocaria, assim, na página 56, tá? Eu trocaria isso. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Não, era isso, tá? Então é isso. Se você quiser comentar um pouquinho, falar um pouco dessas estratégias que para mim não ficaram claras e tal, mas eu mais uma vez reitero meus parabéns, né? Assim, é um prazer ler o texto, né? É muito
você lê muito rapidamente, né? Então, quando eu li assim, nossa, 50 e poucas páginas de ler, né? Ali um segundo a gente lê, né? Muito agradável, muito claro, né? Então, mais uma vez, parabéns para você, parabéns a Sayuri pela orientação, e é um prazer estar aqui nessa banca. Muito obrigada, professor Eduardo. Acho que comentando um pouco das estratégias, uma das coisas que você comentou de se as instruções vêm escritas no método é que não vem escrito. E essas informações ficam realmente nos cursos de formação, e por isso que acho que gera muita dúvida, e esse era um dos objetivos desse trabalho. E esse processo de não ler no começo é tudo feito por ouvido, por imitação, e depois, quando ela tem uma certa autonomia, um certo domínio tocando, então aí é ensinada a ler, mas primeiro reconhecendo, solfejando, depois passando isso para realmente para tocar e ler ao mesmo tempo, com coisas bem mais simples do que ela já toca, igual a gente aprende a ler com coisas bem mais simples do que a gente já fala. Então, um esclarecimento. Mas quem determina esse momento é o professor pelo nível do aluno, é isso? Isso. Não tem um momento que é para fazer. Agora é para fazer assim, não. Então você que vai, o aluno o professor que vai percebendo essa hora, é isso? Vai um pouco de cada professor que vai sentindo de cada aluno. Por exemplo, eu vejo, tem alguns alunos meus que são muito intelectuais e que para eles faz muito sentido a leitura. Outros são mais lúdicos, então isso é um pouco depois. Depende da idade que a criança começa também. Então, é um pouco o professor vai sentindo de quando ele já consegue tocar de mãos juntas. Então, a gente começa... Inclusive, eu coloquei que a professora Flor Canello começa depois da Canção das Crianças Francesas de mãos juntas, aí ela começa a ensinar pré-leitura e leitura. Aí, essa coisa de tocar de mãos juntas, normalmente eu achei meio difícil explicar no texto de como a gente toca com uma mão, acompanhado pelo professor, depois faz trocando, e se os pais tocam também, eu sempre faço eles tocarem uma mão, uma outra, até que o ouvido tenha claro quem cai com quem. E depois, por exemplo, em Cuco, que é a primeira que aparece mãos diferentes, a gente faz a primeira frase, primeiro é junto, sozinho, junto. E depois que consegue fazer isso, ela vai reconhecendo isso mais fácil e ela, pelo ouvido, ela vai conseguindo reproduzir de mãos juntas. E isso da escolha das músicas, na verdade, foi escolhido as primeiras músicas depois das variações. Então, na verdade, está meio em sequência. A gente pulou uma música que é o Honey Bee, da abelhinha, porque ela, apesar dela ser muito importante, ela repete muitas coisas parecidas que iam ser ditas nas outras músicas, então a gente escolheu por tirar ela para ficar mais claro em 3 músicas. E nessa música é importante porque é importante a criança ter mais uma música de mãos iguais para ela ter mais confiança para tocar de mãos juntas depois. Mas então são as 3 músicas logo em seguida das variações das estrelinhas e tirando a abelhinha. Tá legal, mas então, acho que seria legal, não sei se nem seria necessário fazer modificação nesse momento, não sei se, mas seria legal, pensando em trabalhos futuros e tal, esses esclarecimentos. Então, pelo que eu entendi, a mãos juntas também é uma avaliação do professor, né? Eu achei muito interessante também aquilo que você fala lá no texto, né? Que acho que é uma das professoras, né? Que eu acho que é isso que você se referiu agora, né? Que numa determinada música ela só toca só um trechinho de mãos juntas, né? Ela toca só aquilo de mãos juntas e aquilo se repete 3 vezes, aí ela toca 3 vezes só aquele trechinho, só aquelas 2 notas com mãos juntas, né? E vai aos pouquinhos, vai construindo a habilidade de poder juntar e coordenar, né? Acho tudo isso muito, muito interessante como metodologia, né? É isso, Esther. Muito bem, parabéns, tá? Pronto, voltamos. E vai lá. Eu sou o primeiro a chegar, é isso? Olha só. Peguei uma condução mais rápida.
Voltamos? Estamos todos aqui? Falta a Renata ainda, né? É isso. Conta pra gente, o que vocês ficaram fazendo, Esther, enquanto estávamos lá em outra Ah, sala? eu fiquei batendo papo com os comentários no YouTube. Ah, tá certo. Bem, então, para vocês que estão nos assistindo, mais uma vez agradeço o Eduardo, agradeço a Renata. Então, queria dizer que, assim, a passagem da Esther pela universidade foi, assim, muito especial, né? Uma pessoa muito carismática, que a gente sempre ouvia as gargalhadas pelos corredores, né? Que agregou, que contribuiu muito, assim, para o ambiente da nossa classe, né? Então, eu acho que isso que o Eduardo falou, do desenvolvimento que você teve pianístico, isso se reflete no seu trabalho, né, Esther? Que ele foi crescendo, amadurecendo o seu TCC. Então, a gente conversando, né, não ficar preocupada, a gente estava com muitos elogios e muitas reflexões sobre o que seu trabalho despertou. Então, a gente aprovou você com 10 em todas, como na performance, no trabalho, em todos os professores, né? Então, assim, você está super de parabéns. A gente tem certeza que você tem, assim, um futuro brilhante, porque a realidade já é muito concreta, né? E então eu deixo um abraço grande assim para você, para sua família, assim, parabenizar os seus pais, né, os seus irmãos, os seus colegas. A Esther, quando os recitais que ela fez lá no departamento, eram sempre cheios, gente. Assim, não parava de chegar, descer gente naqueles corredores. Então, eu não me lembro de recitais. Então, é uma pessoa que realmente é muito querida, né? Porque era sempre muita gente assistindo. Então, diante dessa pandemia, o que nós temos agora é esse formato da telinha, mas você já está convidada, né? Para assim que possível, quando tudo isso passar, porque vai passar, né? Que você esteja lá no departamento fazendo esse recital presencial, para que a gente possa aí compartilhar, né? E confraternizar. Esther, então, olha, um enorme prazer, né? A gente já tá no outro patamar que não é desse de professor, de orientadora, né? Somos aí colegas de trabalho, né? Então é certo que o contato será aí eterno, né? Porque realmente foi uma relação, assim, foram anos muito intensos esses, né? Então, um grande abraço. Renata, se você puder falar alguma coisinha, você, Eduardo, a gente agradece. E eu já deixo a minha fala por aqui, tá bem? Esther, olha, super parabéns, viu? Obrigada, Sayuri, pelo convite, Esther, pelo convite. É um prazer para mim aqui, falei já, né? Ler seu trabalho, Esther, porque saudade das suas gargalhadas no corredor eu tenho, né? Mas de ler seu trabalho, de ver o quanto você aprendeu, assim, com o método Suzuki e tal, e da gente poder contribuir e compartilhar junto, né? Afinal de contas, é o que você escreveu mesmo, a gente acredita que no método Suzuki, que é muito importante compartilhar as experiências, então por isso que a gente fica trocando no corredor a informação, como eu faço com esse aluno, o que eu faço isso e tal. Então, muito obrigada mesmo, e um prazer estar aqui com o Eduardo, né, que é um professor que eu admiro muito, e que foi meu grande orientador, assim, no doutorado, foi uma pessoa incrível com quem eu pude trabalhar, que só tem um defeito, não toco o meu instrumento, porque senão eu poderia passar mais tempo com ele. É um prazer para mim estar aqui, tá? Um beijo para vocês. Então, para mim também foi uma alegria participar dessa defesa, né? Tá com a Renata, que a gente não está, né, Renata? Tão raro a gente estar junto, né? Sayuri, minha colega querida de trabalho, né? Esther, que foi, como a Sayuri disse, né, sempre uma presença alto astral e muito querida no departamento, né? Para quem não sabe, a Esther está indo, né, aí no próximo ano estudar fora, né? Mas, né, como a Sayuri falou, as nossas portas estão sempre abertas. Melhor diria até que a gente ficaria muito feliz se você pudesse sempre contribuir com a gente, né? Mais do que a gente dizer que as portas estão abertas, que seria um prazer ter a sua presença sempre que fosse possível. Então é isso, né? Acho que, né, terminando em alto astral essa defesa, então, super parabéns para a Esther e para a Sayuri, e foi um prazer estar aqui, né? Muito obrigada. Então acho que é isso, né, gente? Tchau, parabéns para todos.